Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, às quintas-feiras, para fazer a nossa atividade de apoio espiritual à distância. Esse é um trabalho feito em parceria, né, digamos assim, com a espiritualidade, parceria com os amigos espirituais, em especial esse amigo de tantos anos, de Dr. Hans. Essa é a nossa live de número 15. Já há 15 semanas ele vem se prestando a fazer esse tipo de apoio, né? Não obstante a atividade intensa que ele tem no mundo espiritual, para vocês terem uma ideia, ele coordena, né? Administra dois hospitais no mundo espiritual. Então eu fico imaginando como é que deve estar as coisas por lá, né? Como é que as coisas devem estar acontecendo em função dessa fase, né, que a gente está passando, que é uma fase muito intensa, uma fase muito grave, né? Uma fase muito profunda de transformações. E segundo a espiritualidade, é uma coisa que não tem mais volta. Ou seja, as coisas precisam ter um caminho de mudança. Perdão, precisam ter um caminho de mudança, precisa ter um caminho de transformação. A humanidade não pode mais, vamos dizer assim, brincar de viver, né? Nós temos que olhar para as nossas atitudes de uma forma um pouco mais objetiva. Não é uma questão de ser moralista, não, né? Mas é uma questão de olharmos para dentro de nós, né? Olharmos para a nossa vida interior e buscarmos novos caminhos, novas ideias, novas situações, sempre pautadas no bem, porque o bem é a ação mais inteligente, né, que existe. Embora haja muita contestação, muita gente diga que não é bem assim, não é? Seja como for, a vida segue o seu caminho, independentemente do que a gente fala ou do que a gente gosta. A vida vai seguindo a sua jornada e as coisas estão se mexendo. Aliás, já vem se mexendo já a partir do século XIX, né? No final do século XIX, começo do século XX. Essas mudanças já se fizeram mais presentes, mais visíveis. E, ao que parece, muita coisa ainda vai acontecer para que os nossos destinos aqui da Terra possam estar melhores, possam estar mais bem assentados, mais bem situados. A gente percebe isso, né? Porque vai mexendo também conosco. Todos nós estamos, de uma certa forma, mexidos com tudo que está acontecendo. Perdão. E observem que cada vez isso está mais perto da gente, né? São pessoas amigas, se não forem pessoas da família, são amigos, são pessoas assim muito próximas, e isso realmente tem uma função de profilaxia, uma função de mudança, mas mudança para melhor. A boa notícia é que é mudança para melhor. Claro, a gente se surpreende, né? Pelo caminho que as coisas tomam, mas alguém lá em cima está olhando para tudo, né? A inteligência divina, esse conjunto de forças superiores, né, que administram as nossas vidas, vai colocando tudo no lugar, né? Colocando tudo em ordem. E a Terra, como vocês sabem, está mudando de nível
né? Sempre somos colocados como um planeta chamado de provas e expiações, a gente não tem visto outra coisa, e estamos caminhando para um nível de regeneração. Quer dizer, um nível acima desse, um nível onde a tendência é termos uma vida mais harmônica, termos uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, né? Porque a vida está bem estranha. Acontecem umas coisas, a gente tem visto aí crimes bárbaros, coisas hediondas, e sem falarmos do enorme ataque, né, espiritual, vamos chamar assim, de grupos nervosos que querem, né, retardar o processo, confundir, enfim. Há muita gente descontente com essas mudanças. Mas a vida precisa seguir. Quer a gente goste ou não goste, queira ou não queira, a vida precisa seguir e seguirá. Vamos pedir que o Dr. Han se aproxime. Eu vou me colocar na posição de transe. Trabalho, como vocês sabem, com os olhos fechados, a fim de que a entidade possa. Uma balinha para mim. A entidade possa se aproximar, trazendo a sua paz, trazendo o seu equilíbrio, trazendo a sua confiança, a sua presença bendita sobre nós. Faça também você aí, onde você estiver, um pensamento bom, um pensamento tranquilo, um pensamento de paz, evocando as forças superiores, evocando as forças do bem, evocando as forças da alegria e a certeza de que não estamos sozinhos. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, Divino Mestre, é com grande alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez, nessa oportunidade que a vida nos concede. Então, como tem passado, chegaram a fazer o teste com a força do pensamento? Fizeram preces em favor de quem estava de fato precisando? Essas pessoas se sentiram melhores? Porque a força do pensamento é uma espécie de sinalizador do nosso modo de pensar, do que podemos fazer com o nosso pensamento. É por isso que mencionamos na semana passada essa forma de lidar, explorando, não é? Fazendo o nosso pensamento, o nosso cenário mental positivo, primeiramente criando amor em si, para na sequência irradiar esse amor, essa intenção a quem quer que seja. Hoje vamos falar um pouco acerca da atividade espiritual que vem sendo feita, executada nesse momento pandêmico mundial. Existem grupos muito grandes no mundo espiritual, grupos vinculados a diversos países, que estão cuidando daqueles nossos amigos que estão passando pela experiência da Covid-19. A experiência tem sido muito profunda
em função não só da pessoa que contrai o vírus, mas igualmente aqueles que a tratam. Enfermeiros, médicos, atendentes, colaboradores, responsáveis pela limpeza, técnicos de manutenção, todos aqueles que costumam trabalhar no sentido de socorrer as pessoas que estão atravessando o vírus. Do ponto de vista físico, tudo já se tem falado acerca das manifestações viróticas, especialmente as questões voltadas para as comorbidades que afetam em maior escala a área pulmonar e a área cardíaca, embora hajam outros movimentos que chegam a afetar os impulsos neurológicos, os impulsos renais e uma série de desequilíbrios oriundos da presença virótica. No entanto, nós precisamos compreender que os mesmos medicamentos, os mesmos procedimentos, as mesmas pessoas não conseguem obter o mesmo sucesso na terapêutica em todas as pessoas de forma equânime, de forma igual. Por quê? Nós temos o nosso cenário mental. O nosso cenário mental, ele é um cenário elaborado por nós e pelas nossas forças de imaginação. A nossa imaginação tem um poder extraordinário, imenso. E quando nós entramos no clima interno da negatividade, não apenas nós favorecemos a piora da ação virulenta, como igualmente abrimos espaço para perturbações de natureza espiritual muito grandes. Porque se estamos negativados, se estamos ansiosos, se estamos medrosos, é muito fácil criarmos circunstâncias emocionais que favoreçam os ataques espirituais sobre nós. E esses ataques espirituais andam por aí, não apenas nas pessoas que se contaminaram pelo vírus, mas andam por aí por aquelas pessoas que igualmente criam uma atmosfera psíquica extremamente fragilizada, esquecendo-se de que Deus é força superior acima de tudo e acima de todas as situações. O nosso pensamento precisa estar alinhado com as forças do bem. Mas você poderia me dizer assim, mas Hans, quando a pessoa pega ou contrai a doença, ela fica completamente desguarnecida. Seja em função do noticiário, seja em função dos comentários, seja em função de tudo aquilo que se fala e seja também em função de muitas fake news que são veiculadas a todo momento, gerando uma instabilidade impressionante. Claro, contrair uma doença que pode ter proporções letais não é tarefa simples. É preocupante, é verdade. Mas nós não podemos desconhecer a força da nossa vitalidade. E precisamos também igualmente confiar na bondade divina
para que a bondade divina nos favoreça. A quantidade de pessoas recuperadas é um indicativo disso. São milhões pelo mundo afora de pessoas que saíram, não é, da condição virótica. Umas estão perfeitamente curadas e outras ainda carregam algumas sequelas na memória, algumas sequelas na condição cardíaca, algumas sequelas respiratórias. Enfim, o quadro não é um quadro muito positivo. No entanto, quando a pessoa estabelece que com Deus ela é vitoriosa, de fato, ela vai sair-se bem no combate da situação. Porque quando ela se negativa, ela fica uma verdadeira porta aberta à perturbação espiritual. E a perturbação espiritual são pessoas desencarnadas, de condição muito baixa, sem escrúpulos, e que querem ver cada vez mais a situação danificada. Então, eles inspiram muita sugestão mental de medo, muita sugestão mental de dificuldade, e os piores cenários são sugestionados na mente do indivíduo. Então, a pessoa já está fragilizada em função da experiência em si, mas a dificuldade espiritual, ela muitas vezes fica sem forças. O que dificulta o nosso trabalho de auxiliar, porque nós temos amigos no mundo espiritual. Vocês têm amigos no mundo espiritual. O nosso dever como amigo é procurar auxiliar tanto quanto seja possível. Ah, mas como é que algumas pessoas, apesar de tudo isso, desencarnam? Desencarnam porque nós temos um passado. E a nossa ficha de passado nem sempre é assim tão íntegra e tão limpa quanto nós gostaríamos. Muitas vezes, nessa existência atual, a pessoa tem uma vida mais regada, mais pontuada com forças positivas, não criou novos embaraços, mas contas antigas, de situações antigas vividas lá atrás, não se extinguem do nada. Muitas vezes, a desencarnação serve para extinguir esses laços antigos que ainda magneticamente estão vigentes, libertando a pessoa não apenas do corpo doente, mas das situações antigas. Evidentemente, a ajuda espiritual sempre existe. Se vocês pudessem avaliar os grupos enormes de pessoas do bem trabalhando nos hospitais, trabalhando nos laboratórios, trabalhando no sentido de que tudo facilite para as pessoas, vocês ficariam surpresos. Logicamente, isso não é divulgado e as pessoas acham que tudo isso possa ser obra também de imaginação. No entanto, nós temos visto muitos progressos no sentido da ajuda. E até mesmo aqueles que desencarnaram, não significa que o desencarne tenha sido a pior das notícias. Porque às vezes o corpo fica tão combalido, a pessoa fica tão desvitalizada, que a continuação de viver naquele corpo seria um sacrifício de enormes proporções, sem falar no sofrimento atroz que essas pessoas teriam. Lógico, nós, se formos perguntados se gostaríamos que a pessoa permanecesse conosco, evidentemente que sim. Mas, se o preço disso é o sofrimento delas, para que nós
vejamos as pessoas em meio ao próprio sofrimento, não é muito justo. Então, o verdadeiro amor sente, mas é libertador. Deixe a pessoa querida ir, porque o corpo já não tinha mais condições de reter aquele espírito, não tinha mais condições de permanecer ali, a não ser que o sofrimento fosse a companhia constante. Imaginemos nós com a pessoa amada, com a pessoa querida, vendo aquela pessoa sofrendo constantemente, dia e noite, seria muito penoso. Então, o nosso amor lamenta muito a perda do ser amado, do ser querido. Perda que se diz para o outro lado da dimensão, porque não existe morte. Existe uma mudança de roupa, existe uma mudança dimensional e a natureza continua o seu espírito de sequência natural. Ninguém vira nem anjo nem demônio. Somos o que somos depois do fenômeno chamado morte. De modo que no processo que está acontecendo, tudo está dentro dos planos divinos. O importante é nós fazermos a nossa parte, colaborando no bem que estiver ao nosso alcance, colaborando de verdade. Não deixe de ser útil, de ajudar alguém quando surgir a oportunidade. Faça um gesto de compreensão. Tenha um pouco mais de paciência com a ignorância alheia, com a falta de compreensão alheia. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas nós precisamos agora dessa união de propósitos. Não é nem uma questão de bandeira religiosa, porque não é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o modo como nós nos ligamos a Deus, do nosso jeito, do nosso modo, com a nossa forma de ser. No entanto, fazendo a nossa parte. Por isso, essas lições todas que estão à nossa volta fazem-nos refletir o que estamos fazendo da nossa oportunidade reencarnatória. Você aí que está me vendo, o que você tem feito da sua vida? Não somos aqui, não fazemos essa pergunta para sermos juízes de ninguém. Apenas estamos levantando a questão para que você se veja e se perceba por dentro. Há coisas dentro de você que você já tem consciência que não deve mais fazer porque não seria proveitoso. Ainda assim, teima em continuar fazendo. Isso é que não é generoso e positivo da sua parte. Se você já descobriu que determinada coisa não lhe faz bem, comece a evitá-la. Comece a trabalhar no sentido de dar a volta por cima. Muitas vezes é uma viciação da nossa parte. A gente quer sair fora, não consegue, porque estamos viciados em certas atitudes. Não queremos perder nada, queremos ganhar tudo, não queremos ceder em nada, só queremos ter razão em tudo. Isso não funciona. Isso não funciona assim. Cada qual de nós tem um pedaço da verdade nas mãos, porque a verdade é a soma das nossas experiências. E as nossas experiências são verdadeiras para nós. Então, talvez esse momento chamado pandêmico, pandemia, seja um momento muito útil no sentido de você olhar para dentro de si, fazer uma viagem interior honesta, sincera, para ver o que você está fazendo de você mesma, de você mesmo.
Você anda aproveitando a sua jornada na Terra? Ou você vem se tornando uma pessoa extremamente crítica, reclamando de tudo e de todos? E essa condição também te faz se conectar com as experiências inferiores, com as trevas, com pensamentos ruins. E aí você tem dificuldade em articular com clareza as suas ideias, o seu pensamento, e a sua capacitação fica dificultada pelo tipo de energia que você acaba, sem querer, atraindo para si próprio, para si próprio. Então, não é questão, volto a dizer, de julgar ninguém, porque ninguém tem aqui competência para ser juiz. Mas o que nós estamos vendo é que as pessoas que procuram teimosamente se manter em certos hábitos acabam encontrando maior dificuldade. Não somos nós que dizemos isso, é a vida que mostra, a vida que segue. Então, comece a entender o processo de depuração que nós estamos atravessando. Depuração emocional, depuração moral, por que não? Depuração nos costumes. Está havendo uma série de desregramentos e inversões de valores já há algum tempo. E estamos assistindo determinados crimes hediondos, muito mais complexos do que, por exemplo, na Idade Média, onde tantas e tantas atrocidades foram perpetradas contra aqueles que eram sensitivos, enfim, aqueles padrões de dor, aquela sofisticação nas torturas, tudo isso precisa ser reajustado desde aquela época. Hoje estamos vendo isso. A pessoa deslocada acaba fazendo coisas absolutamente estranhas, prejudicando grupos, matando pessoas, inconscientes de si mesmas, fazendo coisas e atrocidades bárbaras, inimagináveis no século XXI. Então, a bondade divina encontrou uma fórmula de fazer a gente olhar para nós mesmos e para a nossa vida. Mas pessoas inocentes, quando a gente olha por fora, todo mundo é inocente. Mas quem de nós não tem uma ficha pregressa? Quem de nós não tem experiências passadas onde fomos vilões, onde poderemos ter sido pessoas de má índole? Se hoje conseguimos andar e conseguimos nos civilizar um pouco, graças a Deus. Vamos dando muito valor a isso. No entanto, na contabilidade divina, as contas precisam ser acertadas. Então, Deus não erra. Quem precisava desencarnar, está desencarnando. Quem precisava passar pela dor, mas ainda permanecer na Terra, é isso que vem acontecendo. Quem precisava de sequelas, as encontrou. E quem precisou apenas passar pela experiência e se recuperar, também foi alertada das devidas situações. Mas quem passou pela experiência da Covid e se recuperou, precisa entender, primeiro, que existe um grande e enorme risco da pessoa se contaminar novamente. Se a bondade divina te libertou,
dessa primeira experiência, é porque confia na sua capacidade de melhoria como pessoa. Então, foi dado a você um investimento. Olha, você foi contaminada, mas você está livre agora. Veja lá o que você vai fazer de você. E mesmo assim, parece que nós não conseguimos ficar felizes. Algumas pessoas foram completamente curadas, mas continuam reclamonas, continuam críticas, ácidas, encontrando sempre nos outros uma quantidade imensa de defeitos e não se olhando. Então, essa disparidade na percepção vai deixando a pessoa em situação de possibilidades, novamente, de contrair. Mas não é castigo. Quero que vocês entendam que não existe esse sentido de castigo divino, não existe isso. Existe lei de causa e efeito. E ninguém passa isso de graça. Porque nós estamos cansados de ver pessoas que moram com outras e algumas foram contaminadas até a morte e outras nem sequer sentiram nada. Ah, mas isso é uma coisa muito assim. É verdade. Mas a bondade divina tem os seus métodos. Então, da nossa parte, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós podemos fazer parte daqueles que se interessam em organizar algum tipo de bem. Paciência de ouvir alguém, fazer uma prece, um pensamento bom, visitar uma pessoa doente sem medo, desde que você cumpra os protocolos naturais, entender que cada qual está na sua experiência, ajudar aquela pessoa que está num momento muito complexo, difícil, porque normalmente a pessoa se sente muito só diante da dificuldade. E talvez a gente imagine que nunca irá passar por uma experiência análoga. Quem é que sabe? Ninguém sabe. Eu desejo, honestamente, que você nunca passe por isso. Mas, de verdade, eu sei que você pode ser um agente do bem. Um sorriso, uma gentileza no coletivo, deixar uma pessoa com maior faixa etária se sentar, dar lugar a alguém na fila de um banco que está mais aflito, está mais insegura. Isso são pequenos gestos que a impaciência não deixa fazer, e muito menos a ideia de que estou no meu direito. Eu sei que você está no seu direito. Mas aquele bem um pouquinho a mais vai ajudar você. Aliás, se alguém tem tendências à depressão, deve saber que o maior antídoto para a depressão é fazer um gesto do bem em favor de alguém. Uma comida, uma roupa, uma palavra, porque sempre haverá alguém em condições muito mais penosas e pesarosas do que o seu problema. Logicamente, o nosso problema ele é imenso para nós, mas existem coisas muito mais difíceis. Então, se você quer sair da depressão, comece ajudando alguém. Faça uma surpresa para alguém. Leve um doce, uma comida, uma roupa para um asilo, para uma creche, para um local de albergue, para alguém numa praça, numa rua, para que você possa, de alguma maneira, estender a mão. Se você tem receio de fazer isso sozinho, faça com um grupo, 3, 4, 5 pessoas juntas, mas você vai notar que à medida que você se desprender de algo que você possa dar, aquela opressão que os pensamentos depressivos trazem começarão a se distender
porque é uma manifestação de amor, e o amor vai colocando as coisas no lugar. O amor vai colocando a vida em harmonia, porque o universo funciona sob a lei do amor. Então, nós podemos encontrar gestos simples, coisas extremamente simples, uma gentileza qualquer que seja, um sorriso, pode tirar alguém de uma ideia mórbida, até mesmo de um suicídio. Talvez vocês possam estar pensando, eu estou exagerando. Eu conheço a vida e tenho passado por ela muitas e muitas e muitas vezes. E tenho estado ao lado muito próximo do sofrimento humano. Eu conheço o valor do gesto, porque o valor do gesto é capaz de mudar uma mente doentia, uma mente assassina, uma mente descontrolada, desgovernada, para que ela não se encharque nas drogas, na bebida. Às vezes, 1 minuto de atenção é capaz de mudar um grande destino. Mas nós sempre batemos no peito achando que nunca seremos depressivos, ou que nada disso nos alcançará. Eu espero que não mesmo. Mas a vida tem as suas surpresas. E se quando você sentir algo de uma tristeza muito funda, pense logo no bem. Você vai começar a perceber a inversão das situações. Hoje, nós ouvimos muito aquelas ideias de levar vantagem, de que tal pessoa enganou tal pessoa e se deu bem, embolsou o dinheiro. E vocês pensam que tudo isso acontece e que a vida não tem mecanismos de trazer isso para a harmonia novamente? Estão enganados. A vida tem seus mecanismos, tem o seu modo de agir. E nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, está fora da lei de causa e efeito, de ação e reação. Toda ação tem a sua repercussão. Então, nós queremos fazer alguma coisa útil. O momento é difícil? É. E enquanto o ser humano não despertar para os valores que são reais e definitivos, muita coisa ainda pode acontecer. Mas nós estamos sempre muito motivados pela atitude crística, pela força do bem, por aquilo que a bondade de Jesus nos deixou como parâmetro de atitude, de possibilidade. Não temos a menor pretensão de sermos Jesus, mas podemos atuar nessa direção, nessa linha. Porque quanto mais nós vamos convivendo com o bem, mais o bem vai se fazendo naturalmente dentro de nós. E esse bem vai nos abrindo os caminhos, vai nos abrindo as oportunidades, vai nos abrindo as possibilidades e nós vamos ficando cada vez mais vitoriosos para alcançar tudo aquilo que precisamos alcançar e que no fundo merecemos. Mas não basta apenas ter expectativa ou esperança, é preciso de fato atitude que nos mude a condição. Então, tenha paciência com aquela pessoa mais ignorante. Tenha paciência com aquela malcriada, aquela que provoca. Cuidado com o excesso de exposição nas redes sociais. Isso poderá gerar muitos problemas para você, se você não souber administrar as suas aparições. Pense bem naquilo que de fato é importante, porque tudo
tem a sua importância, mas só o bem prevalecerá. Tudo vai passar, a pandemia vai passar, o vírus vai passar, as coisas irão passar, mas o que fica é a experiência do bem. Então, ainda que a gente não saiba muito ao certo o que fazer, vamos começando devagar, entendendo a dor humana, entendendo tudo que vem acontecendo, porque vem acontecendo muito próximo a nós, vem acontecendo ao nosso lado. E eu espero, de verdade, que você se fortaleça e que você tome consciência da sua força real. Não estamos aqui falando de uma força imaginária, não. Você é forte quando quer, quando sabe, quando tem uma boa intenção. Então caminhe, aprenda, leia, estude, observe muito, porque através da observação você vai construindo um discernimento mais amplo das coisas, que te ajudará a fazer escolhas mais inteligentes, escolhas mais eficazes, mais ativas, mais proativas e mais funcionais. Eu sei que o momento é delicado, mas eu confio em você, confio na sua capacitação. Você pode estar achando que você nem é lá grande coisa, porque às vezes a cabeça da gente e a nossa autoestima está tão dividida, tão machucada, que nós já nem sabemos mais quem somos nós próprios. Mas eu posso lhes garantir, a vida está investindo em você e sabe o teu valor. E é importante que você também saiba, porque o valor se expressa em forma de oportunidade. E essa você está tendo. Aproveite a oportunidade. Vamos fazer uma prece agora. Feche os seus olhos, pega um pouco d'água. Quando nós fechamos os nossos olhos para o mundo externo, algo acontece. Dentro de nós, alguma coisa desperta na nossa consciência. E nós passamos a nos sentir mais vivos, mais presentes, até mais inteiros nesse momento. É como se despertássemos para esse sentimento de presença. Presença em mim. Eu estou aqui em mim. E também estou aqui para mim. Quando eu me permito reconhecer a minha individualidade, eu me permito reconhecer a oportunidade que a vida está me dando. Logicamente, desafios, impedimentos, imprevistos surgem a cada dia, convidando a nossa atenção para formas de lidar mais inteligentes, mas sobretudo mais pensadas. Não se pode mais agir apenas pelo simples impulso, para depois pensar no que se fez. O meu pensar já é o anteparo da minha escolha. Onde eu sinto uma coisa e penso nela, eu posso discernir se dou vazão àquela ideia ou não.
E isso faz toda a diferença. Logicamente, muitas coisas fora de nós que nós gostaríamos de ter a ilusão de controlar não são possíveis. Eu não posso controlar as pessoas. Eu não posso controlar o sentimento das pessoas, as atitudes, o que elas pensam. E nem posso adivinhar como elas irão agir nessa ou naquela situação. E me sinto inseguro porque não consigo controlar isso. Mas essa questão do controle é eu comigo. Eu e mim mesmo. Como eu posso me levar doravante, gerando um maior proveito da minha vida interior. Eu sinto que não devo mais ficar tão parado, que preciso melhorar os meus conhecimentos, a minha percepção e, sobretudo, entender que a minha sensibilidade está sendo igualmente acionada para que eu tenha a compaixão suficiente para entender a dor do outro. Eu não quero compactuar com a dor de ninguém, nem me sinto feliz com o sofrimento de ninguém. Mas, da minha parte, como eu poderia minimizar ao menos um pouco toda a dor humana? Existem algumas pessoas que estão tão fora da verdade, mas elas também acordarão no momento justo. A bondade divina sabe esperar, mas também sabe conduzir de maneira muito justa os processos de despertamento, sobretudo o despertar da consciência. A consciência é aquele fenômeno interno que me abre um painel de possibilidades em que eu posso ser de algum modo útil em alguma coisa. Mesmo que eu seja pequeno, mesmo que a minha cultura não seja lá tudo isso, mesmo que eu ainda tenha feito muitas coisas erradas ontem, eu hoje posso mudar o meu destino. Eu posso recriar o meu destino. Então eu vou começando agora em mim mesmo, trazendo pensamentos de cura, de harmonia, pensamentos de autolibertação, porque no fundo nos aprisionamos apenas a ideias em que muitas sugestões vindas de todos os lados, nos convenceram disso ou daquilo e nós aceitamos, sem o discernimento justo se aquilo é verdadeiro ou não. Eu posso recriar a minha jornada. Eu posso alterar a rota da minha estrada com decisões simples, sem nenhuma loucura, sem nada assim tão destoante do habitual, mas
que há um chamamento para cada qual de nós, isso nos parece ser muito claro. Eu, você, todos nós, estamos no mesmo barco, estamos na mesma experiência, cada qual no seu momento e na sua condição e no seu local. Despertar é um caminho para todos. E eu não posso mais ficar tão indiferente ao processo. A vida tem me sacudido. As experiências têm me chamado a atenção. Os episódios que a vida tem mostrado estão me alertando para resultados de atitudes impensadas. E eu não quero passar por maus bocados, principalmente porque a minha inteligência está aqui a meu serviço e também a serviço da coletividade. Então manda esse amor para o seu corpo. Seu corpo é a sua casa. Seu corpo é o seu templo. Seu corpo é a sua escola. É o seu caminho. O corpo ensina. A memória do corpo também fala. E os sinais da vida mostram. Se eu tenho o corpo em desalinho na saúde, eu preciso trazer mais amor para mim mesmo. O amor curativo, sim, senhor, sim, senhor. O amor envolvente, mas é um tipo de amor que ele não tem outra pretensão que não seja o de dar alívio, o de socorrer, de nos afastar da ideia de solidão ou de rejeição, ou de que ninguém gosta de nós, que ninguém poderá aceitar-nos do jeito que somos. Todas essas situações não são verdadeiras. Nós é quem as criamos no mundo mental. No fundo, você é luz coagulada, porque toda alma encarnada é luz coagulada. Um dia a física quântica ainda provará como funcionamos na base da energia. Energia essa que, do ponto de vista de partícula atômica, se assemelhará à luz. Um dia todos iremos descobrir que somos luzes, luzes coaguladas, para podermos coexistir, conviver, amar, nos relacionarmos, trabalhar, produzir, tudo aquilo que faz sentido. E à medida que esse amor vai cuidando do seu corpo, ele vai cuidando também da sua mente, do teu medo do futuro, das coisas que eventualmente possam ter ficado lá atrás, no passado. Você tem um agora, você tem um presente. Aproveite. E assim que você aproveita esse amor em você, você irradia para o seu ambiente, para os seus familiares. Irradia para o seu lar, tudo que contém o seu lar. Os grupos familiares,
todos aqueles que estão ligados a você, direta ou indiretamente, vão sentir a força desse amor que você está agora exalando de dentro de você para o mundo externo. Então a tua casa, que é o corpo, é beneficiada, a sua casa material é beneficiada, seus familiares são beneficiados, seus amigos, mas também serão beneficiados aqueles que você não gosta, aqueles que você não aprova, aqueles que pensam completamente diferente de você, porque eles também são gente. Mesmo que nós tenhamos dificuldade em aceitá-los como são, um dia haveremos de nos entender, de nos compreender reciprocamente. Então a luz que emana de você, que também é luz, vai se espalhando. Como aquela energia atômica represada, ela segue, ela vai, ela alcança bairro, cidade, país, continente, mundo. O seu amor, aliado ao meu amor e ao amor divino, ao amor crístico, envolve o mundo e produz alento para todos aqueles que estão em necessidade. Os hospitais, os lares, os presídios, os bares e todos os lugares, não importa o padrão social, esse amor vibra, repercute e cura por onde passa. Eu queria que você ficasse agora com essa paz. A paz que não quer nada, apenas desfrutar. Respire em paz. Envolva-se na paz. Vista essa paz. E simplesmente se deixe ser quem você verdadeiramente é. Fique com Deus, fique na paz, fique na luz.